Olá, a Rádio Imparcial entrevista hoje a escritora Cristiane Barros Leal, que vai falar sobre a obra A Mulher na Arena, que vai ser lançada no próximo dia 28, aqui em São Luís. A Mulher na Arena é o livro de estreia da escritora, foi lançado nos Estados Unidos no mês passado, né? E mescla filosofia, memórias, experiências radicais, é que ela é uma esportista também, e propõe uma reflexão sobre coragem e protagonismo de viver no seu potencial máximo. Bem-vinda, Cristiane, à Rádio Imparcial. Muito obrigada, muito bom dia, Patrícia. Agradeço o convite, agradeço a você e a todos que estão nos ouvindo agora. Certo. A Mulher na Arena, eu vi algumas falas suas, alguns textos, que é um convite ao protagonismo, né? Sim. Como um convite ao protagonismo? Como é que você consegue resumir esse convite, essa obra? Bom, eu acredito realmente que muitas vezes a gente vive no automático. Muitas vezes a gente simplesmente está vivendo sem efetivamente estarmos dando o máximo que nós podemos, até porque a gente não está prestando muita atenção. Eu vivo ouvindo as pessoas dizerem, por exemplo, que o tempo passa muito rápido. O tempo voou e eu não percebi. Talvez a gente não perceba porque a gente realmente não está percebendo o tempo, porque a gente realmente está simplesmente vivendo, não está de forma profunda tirando o máximo que a gente pode tirar da vida, tirando o máximo que a gente pode tirar de nós mesmos. A ideia da Mulher na Arena é essa reflexão, efetivamente, para que a gente possa assumir esse protagonismo, que afinal é o que importa. Agora é um livro de crônicas, né? Crônicas narrativas. Sim, é um livro de crônicas também. Uma parte dele eu faço... No início de cada capítulo tem uma crônica onde eu uso os esportes radicais para contextualizar o que eu quero falar dentro do livro. Uhum. E em cada capítulo eu abordo um tema que eu acho importante para... Tem uma vivência sua também? Né? Sim, justamente nessas crônicas, né? Então, por exemplo, tem uma crônica onde eu falo de um voo de ultraleve que eu não conseguia aterrissar e foi muito difícil, e aquilo ali foi muito importante para eu entender que o conhecimento tem que gerar ação, porque eu tinha conhecimento de tudo aquilo, mas eu não conseguia implementar aquele pouso. Tem outro que um mergulho de tubarões, com tubarões, né, que eu fiz com o meu marido também, então é um momento muito importante para a gente, eu coloquei ali. Cada crônica representa um ponto do capítulo para reflexão. Certo. Agora, A Mulher na Arena, não especificamente, é um livro para o feminino, né? Para o público feminino. Olha, isso foi, de fato, as pessoas ligam, né? Porque é a Mulher na Arena, e aí seria algo ligado efetivamente apenas à mulher. Veja, eu coloquei como analogia ao discurso Homem na Arena, do Theodore Roosevelt. É um discurso muito famoso, onde ele fala justamente isso, para você entrar na arena da sua vida. Não importa se você perca ou ganhe, você vai perder, você vai ganhar. O que importa é você estar na arena da sua vida, assumir justamente esse tal protagonismo, mas que é tão importante. E não adianta, por exemplo, você ficar ouvindo aquelas pessoas que te criticam, que te julgam, porque elas não estão na sua vida, é você que está. Né? Então, esse discurso muito famoso é um discurso motivacional, e ele ficou conhecido no mundo como o Homem na Arena. E aí o livro estava pronto, sabe, Patrícia? E eu falava, meu Deus, ainda não tenho o título, né? Sim. E aí eu falei, eu acho que eu vou então fazer um contraponto. Mas acabou que, por eu ter justamente na capa uma mulher segurando o focinho de um tubarão, uma coisa meio onírica, de um sonho, a mulher está dentro do mar, mas está de vestido e segura o focinho do tubarão, e pelo nome as pessoas acabam ligando a questão da mulher. Mas a minha ideia era que fosse a pessoa na arena da vida. Inclusive, eu faço uma dedicatória ao meu filho do início, que é o meu primeiro mentor, foi meu filho que me fez ter assim, coragem para escrever, sair da minha zona de conforto também. E é homem, né? Então, assim, a ideia é puxar as pessoas para essa arena tão importante que é a nossa vida. Certo. Agora, você dizia que o livro ele foi lançado primeiro
mês passado, lá nos Estados Unidos, né? Sim. Como é que foi esse lançamento lá? Por quê? E como é que foi a aceitação? Como é que está sendo a aceitação desse livro lá? Então, a gente começa sonhando um sonho pequenininho, né? E quando eu estava lá, eu estava até pensando nisso, como aquilo ali representava para mim uma espécie de filho, porque durante uns 2 anos eu acordei às 5 da manhã para escrever o meu horário de escrita, eu acordo muito cedo. E aquilo ali foi se construindo, às vezes em momentos onde eu falava, não, eu acho que não tá bom, não sei se isso aí é para mim. E aí, de repente, eu estava lá, nos Estados Unidos, lançando um livro. E depois lancei, e virou best-seller. Lancei na Amazon americana, lancei a versão dele em inglês também. E agora, que coisa bacana, estou aqui na noite de autógrafos, aqui em São Luís. Então, assim, realmente a coisa vai tomando uma proporção que lá no início a gente não tem a noção. Certo. Agora, você estava falando dos capítulos e como eles são iniciados, né? O que tu pode considerar de mais gostoso nessa obra, assim, que é realmente a menina dos teus olhos, que tu pensa assim, poxa, esse capítulo aqui foi muito, ou não tem nenhum, são todos preferidos. Olha, eu acho que a questão de sair da zona de conforto é um capítulo específico para isso, até porque mexe comigo também, né? Eu estava numa zona de conforto. Esse livro não tem nada a ver com a minha profissão, eu sou ortodontista, tenho uma clínica de odontologia, então, assim, eu saí totalmente do meu métier para escrever algo que eu tive que me aprofundar, que eu tive que reler, que eu tive que entrar nas partes filosóficas mais profundamente. Então, eu acho que esse é um capítulo que eu gosto bastante. Tem outro que eu falo que você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Isso também é algo que mexe comigo, porque a gente está sempre tentando buscar um culpado, né? Às vezes é o tempo, às vezes é o chefe, às vezes... E muitas vezes a gente não se coloca no primeiro local da nossa lista de responsabilidades, né? A gente tinha que estar ali no início. Talvez esses 2 sejam os capítulos que eu tenha, talvez, me identificado mais. Tá, e você falou que foram 2 anos, né, acordando às 5 da manhã. Sim. Mas qual foi o momento de virar a chave e pensar assim, eu vou escrever um livro sobre isso, eu vou estudar para eu... Como é que foi esse momento, assim, o que te motivou a fazer isso? Bom, eu venho de uma família de escritores, assim, e eu sempre tive esse sonho, de fato sempre foi um sonho meu, mas eu fui adiando, a vida, mais uma vez, vai atropelando muitas coisas, muitos sonhos, vai à frente, principalmente quando a gente não consegue perceber, né? E eu fui adiando, até que eu achei que, isso aí não é para mim não, porque vou escrever um livro sobre a minha área, escrever um livro da odontologia. Mas, meu filho, às vezes os filhos têm esse papel, né? Ele falava o tempo inteiro, olha, você está perdendo tempo, você quer tanto escrever, por que não escreve? Você está aqui no seu horário de folga, você está aqui assistindo TV, ficando no celular, e aí? Cadê? Então ele foi me puxando, por isso que eu agradeço, ele foi o meu fio de Ariadne que eu falo, aquele que me puxa do labirinto. Ele que me trouxe para efetivamente eu acreditar que era possível, mesmo na minha idade, mesmo, enfim, que era possível dar a cara a tapa, se a gente puder dizer assim, né? Porque é uma exposição, numa coisa que você não está acostumado. Mas a partir daí eu já escrevi outros livros, né? Então, assim, é um contexto muito bacana, de muita criatividade. Eu agradeço todos os dias por ter ouvido meu filho quando ele disse, você está perdendo tempo e acabou. Você tem que mudar. Isso, é bonito, né? O filho falando para a mãe. Sim, é diferente, né? É diferente. Depois eu dei uma rasteira nele, que eu fiz um livro só sobre adolescente. Chama-se Não Entre em Pânico. É só para nós, pais de adolescentes, porque às vezes a gente realmente entra em pânico, né? Você
é ortodontista, Sim, né? sim. Também é professora, Sim, também é esposa, é mãe de 3 filhos, sim. gosta de esportes radicais, mergulhadora, kitesurfista. E como foi buscar todas essas funções, essas áreas, a pessoa, a Cristiane, a profissional, e conseguir conciliar tudo no papel. A gente precisa organizar o tempo. Essa coisa de vocês ter um método, eu acho muito importante. Por exemplo, vou usar só o exemplo do livro, assim, agora, né? Eu coloquei um horário. Esse é o meu horário. Então, nada me tirava daquele horário. Assim, mesmo que eu não tivesse a super motivação, que, aliás, eu não acredito muito nessa coisa de motivação. Acho que você está motivado, sim, em alguns momentos, mas, na maior parte deles, a ação proporciona motivação. Então, em alguns momentos, naquele horário, eu estava lá, fazendo alguma coisa com relação ao livro. E é isso que me possibilita, sabe, essa gestão de tempo, porque não é fácil mesmo, né? Principalmente quando você é mãe, que tem que dar toda a atenção e tudo aquilo, né? Então, mas eu tento organizar assim, realmente criando os meus horários, naquele horário específico do livro, por exemplo, chovia, fazia sol, eu estava ali. Agora, tinha algum momento aqui naquele horário que você estabeleceu para escrever seu livro, a inspiração não vinha? Sim, sim. Como é que o escritor lida com o vazio? Isso é difícil. Olha, tem momentos que é tão interessante essa coisa da onda, o flow da criatividade, que o tempo passa e você tem que colocar até um despertador para dizer, não, aqui acabou, eu tenho outras coisas para fazer no dia. Mas tem momentos que realmente você fica olhando ali, aí são aqueles momentos que sempre tem alguma coisa. Você precisa organizar os capítulos, você precisa verificar algum tipo de fonte que você, sei lá, um livro que você pesquisou para colocar ali. Então tem sempre um trabalho talvez um pouco mais técnico, né, eu posso dizer, que também compõe toda a obra. Então, eu acho que nesses momentos eu acabava entrando nesse modo. Agora, engraçado que quando você começa nesse processo, às vezes a coisa muda. Então, eu estou ali, eu estou fazendo uma pesquisa num livro tal. Mas aquilo ali já me traz uma ideia, um insight, e eu novamente entro no flow da criatividade. Então, acabava acontecendo isso. Isso acontece comigo direto, assim. É assim. E quais foram as obras, as fontes, os livros que te inspiraram nesse momento de criação da tua obra? Alguns. Eu posso lembrar agora dos Miseráveis, de Victor Hugo. Usei muito dos estoicos, né, que está na moda, mas eu gosto bastante. Então, assim, faço muitas alusões filosóficas, Marco Aurélio, por exemplo. Eu coloquei no livro um monte de outros autores, assim. Então, realmente, cada capítulo tem várias pequenas partes, são subcapítulos. Sim. E cada subcapítulo acabava tentando usar um pouco da filosofia, um pouco da minha biblioteca. E é engraçado, né? Porque eu escrevia num local, sabe, Patrícia? Assim, era na mesa da sala. Então, eu cobria a mesa da sala de tudo que tu puder imaginar de livro, assim, que eu estava lá lendo naquele momento. Aí eu falei, não, tá chato isso aqui, porque não tinha um espaço. E aí, a partir daí, criei um escritório, né? Fiz uma reformazinha lá em casa e criei uma super, assim, a minha biblioteca dos sonhos. Então, agora, eu quero, aí é o meu ambiente, sabe? Eu sento lá e aí eu quero alguém, assim, um específico, vamos lá. E aí eu vou naquilo, já sei tudo, onde está cada coisa, então, assim, realmente... um espaço muito criativo para mim ali. Hoje está bom, este mês de abril é o mês do livro, né? Sim, foi ontem o dia, né? O dia nacional, né? E este mês ainda se fala muito do livro
E nós estamos com o lançamento próximo do seu livro. Como é que tu vê o cenário do leitor hoje no Brasil, né? Como que faz para cativar aquele adolescente que está com a cara fincada no celular? Como é que faz para tirar das telas e ir para o papel? Engraçado, eu fiz uma postagem no Instagram justamente relembrando, né? Porque eu acho muito importante a leitura. Eu acho que ela leva a pessoa a outro patamar de conhecimento, de entendimento da vida. Através dos livros a gente consegue viver várias vidas. Eu fiz uma postagem falando que eu voei com pó de pirlim-pim-pim, matei uma baleia com a Moby Dick, eu chorei no Love Story, eu vibrei com Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. Então, assim, tudo isso fez parte da minha vida. E eu acho assim que o estímulo, né, que os pais podem dar, ele é fundamental. Meus pais, por exemplo, nunca deixaram de se entusiasmar com a minha vontade de ler. Sempre fui uma leitora voraz. E livro nunca faltou lá em casa, apesar de que eu pedia muito, eles tentavam sempre proporcionar. Tinha as bibliotecas também, que a gente ia, né? Sim. E eu não sei se você percebe isso. Hoje é tudo tão fácil. Você consegue, por exemplo, através do Kindle, você consegue obras maravilhosas. Se você não quer ler, você consegue através do Audible ouvir obras fantásticas, em várias línguas, inclusive. E as pessoas, às vezes, não acessam isso, não se interessam. Lá na minha clínica eu tenho um espaçozinho de livros e eu fico triste, às vezes, quando eu vejo... São livros infantis, na sua maior parte, infanto-juvenis também, mas a maior parte das pessoas está no celular. Então, eu não sei, eu fico triste, mas com certeza acredito nesse poder. Acredito no poder da imaginação, da criatividade. Não acho que você possa substituir isso aí apenas por telas. Acho até que as coisas estão mudando, né? As pessoas estão percebendo que não pode ser só isso. Então, a minha esperança, né, eu coloquei no post ontem, é que a gente estimule essas crianças a realmente conseguirem, através da leitura, chegar nesse ambiente mágico que é a história. Certo. Então, estamos conversando aqui com a Cristiane Barros Leal, que vai lançar no próximo no SESI Casarão o livro A Mulher na Arena. Que horas, Cristiane? E eu queria que você fizesse o convite também. Sim, gente, vai ser no SESI Casarão, lá no centro, vai ser 18 horas, né? Colocamos às 18 para o pessoal começar a chegar cedo. E vai ser um momento, acredito que bem cheio de... tem uns mimos lá, tá? Vai ter umas surpresas. A gente vai falar aqui, não vou falar não. Tá certo. Mas vai ser um ambiente assim de muita... Vai ser uma arena de ideias. Vamos lá. A gente está preparando uma coisa muito legal. Quero agradecer, inclusive, a Rayane Sawaia, que é ela que está organizando tudo. Então, ela pensou em cada detalhe. E a ideia é transformar essa noite numa noite muito, muito alegre, muito bacana para quem estiver lá. E esse livro está disponível para compra onde? Na Amazon. Está disponível na Amazon aqui no Brasil, na Amazon americana também. E depois do lançamento, né, eu vou colocar nas livrarias aqui de São Luís também. Tá certo. E já tem outras obras em vista? Está fazendo? Está criando? Então, eu criei esse livro para os adolescentes, né, como eu disse, foi meio que para dar o contraponto aí para o meu filho adolescente. Eu escrevi 4 livros infantis que estão numa fase de organização, porque nem eu sabia que era mais complicado até essa coisa do livro infantil, porque as histórias estão ali, são contos revisitados, contos às vezes que se perderam no tempo, contos infantis que você com certeza conhece, por exemplo, o Pequeno Polegar, você conhece, né? A Rupletisquim, A Roupa Nova do Rei, mas muitas pessoas não conhecem. Sim. Eu fui perguntar para os meus alunos na turma, assim, e eles não conheciam. Então, eu falei, olha, isso aí é interessante. Peguei uns livros antigos da minha biblioteca, livros que eram da minha avó, inclusive,
e fui revisitar esses contos. Alguns contos são de 1600, 1700. Que legal esse resgate, né? E aí coloquei no Reino do Era Uma Vez, de vários lugares do Brasil, e aí construí esses 4 livros, cada livro com 4 contos infantis revisitados. Mas aí entrou na fase ilustrações, edição de tudo. Nossa, e dá um trabalho e é mais difícil. Mas tem esses 4 que estão prontos para serem lançados esse ano, se Deus quiser eu conseguir lançar. Nossa, então, que bom. Então, parabéns pelo livro. Obrigada. E fica o convite, dia 28, no César Casarão, ali na praça, perto da Praça Pedro II, né? Não, Pedro II, perto da Igreja da Sé, por ali assim, né? Exatamente. E o convite está feito. E eu agradeço, na Rádio Imparcial, agradece a visita e a fala tão importante sobre a leitura, sobre o livro. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. E espero vocês lá no Casarão, dia 28. Tá certo. Obrigada. Obrigada.